Opa, estamos ao vivo para todo o Brasil. Boa noite, gente. Quem vai entrando aí? Hoje é terça-feira, mais uma live da nossa sequência de lives para falar de estilo, de autoestima, de empoderamento, de desenvolvimento pessoal, de coach, todos os assuntos que a gente sempre aborda aqui. Vou dar só um tempinho para entrar, que eu acho que nem a minha conexão tá muito boa, nem o Instagram já avisou as pessoas que eu estou online. Aê, começou a entrar. Oi, Mari, boa noite, tudo bem? E aí, como estão as coisas? Ai, obrigada pelos corações, eu adoro coraçõezinhos na live. Ai, eu vou até colocar o tema, né? Ver se eu consigo colocar isso aqui. Como que é, gente? Oi, Carolzinha, tudo bem? Boa noite. O tema da nossa live é 5 dicas para começar a agir. Eu coloquei um pin aí para vocês saberem que é o tema. Já entrou um pessoal, então vamos começar, né? Então, tem alguém aqui? Ai, Carol, acho que você apertou sem querer, né? Pediu para participar. Quer participar? A gente pode participar. Você pode dar o seu testemunho aqui, inclusive, né? Vai fazer isso em breve, só ainda não é hoje. Bom, hoje eu vou falar para vocês, então, 5 dicas pra gente sair de um estado que só atrapalha, só impede a gente de fazer o que tem que ser feito, que é a tal da procrastinação. Então, onde a gente tem que investir a nossa energia, no que vale a pena apostar, para onde vale a pena olhar. Ao longo de todos esses anos, como consultora de imagem, um aspecto também que eu percebo comum às mulheres é que a gente só olha pro problema, a gente só olha pro que não tá bom. E hoje mesmo eu pude ver isso, não é mesmo? Estou aqui com a minha amiga, que tá assistindo a live do Camarote, e a gente tirou uma foto e ela percebeu só o que tava ruim. Eu não percebi o que ela percebeu na foto. Ela focou naquilo que ela já sabe que não é o ponto forte. Na consultoria de imagem, a gente trabalha mostrar o ponto forte, esconder o que não gosta tanto, mas também tirar esse olhar crítico daquilo que não é legal. E a gente faz isso na vida. A gente coloca o nosso olhar crítico e só enxerga o que não tá bom. E aí esse olhar excessivamente crítico sobre algo que é problemático, digamos assim, nos impede de agir e nos traz para a procrastinação, que é um dos sabotadores mais perigosos que existem. Inclusive, eu já fiz post aqui no Instagram e lá no blog também. Aliás, o blog está cheio de conteúdo, www.noarmariodacarol.com.br/blog, tá cheio de post. Normalmente, inclusive, o conteúdo aqui do Insta entra lá numa versão estendida e tem conteúdos exclusivos para o blog, tá? Então vale super a pena. E lá tem um texto falando sobre cada tipo de sabotador, são 9. A procrastinação é um desses grandes problemas que a gente carrega. As nossas memórias, o modo como a gente viveu faz com que de repente você acredite que não é capaz, que vai esperar mais um pouco e no que espera tanto que não acontece, não age, né? Então hoje... Ai, obrigada, Tami, diz que estão arraso. Olá, boa noite, Carapanando Lavrado, tudo bem? Gente, sou eu cumprimentando minha amiga que acabou de entrar. Ela é aquela bióloga salvadora da Amazônia, já falei dela aqui pra vocês. Então hoje, focando no assunto da live, ao invés de a pessoa ficar tirando onda das amigas no meio da live, meu Deus. Eu vou dar 5 dicas pra você sair desse estado de procrastinação e entender aonde vale a pena colocar a sua energia. O ano acabou de começar. A gente precisa, sempre nesse começo de ano, eu acho super importante, a gente precisa pelo menos estabelecer um olhar, um foco para aquilo que é importante. Para quem não sabe aonde vai, todos os caminhos servem. Aí a gente tá aqui para trilhar um caminho juntas. Ser consultora de imagem não é só falar sobre roupa, eu preciso te ajudar a se entender para que o processo com a roupa também seja mais eficiente, porque só não é eficiente enquanto você não tem autoconhecimento. Tá bom? Por isso que eu falo de tantos outros assuntos aqui e não só sobre roupa. E o ponto 1
A primeira dica que eu quero dar para vocês, para você sair desse estado de procrastinação e colocar o seu foco e a sua energia onde vale a pena, é exatamente autoconhecimento. Entenda o que é que te impede de agir. E aí é entender exatamente qual é o teu sabotador. O meu sabotador, por exemplo, lá atrás, quando eu comecei a fazer terapia, eu lembro muito bem disso, eu já falei até em algum vídeo por aqui, que foi muito louco o dia que eu identifiquei isso na terapia. Qual era o meu sabotador? Era um comportamento físico, assim, eu sentava no sofá e quando eu via, tinham se passado 2 horas, eu não tinha feito nada do que eu tinha pra fazer, vinha aquela sensação de incapacidade horrível, porque eu estava sentada 2 horas, sem fazer o que eu precisava fazer, e aquilo não me motivava, aquilo só piorava toda a situação. Então eu lembro que eu falei pra Águida, minha psicóloga, que vocês também conhecem, maravilhosa, tá aqui no Instagram produzindo conteúdo o tempo todo, tem uma história incrível de superação, né? Ela virou pra mim e falou, então não senta no sofá. Simples assim. E aí eu tive que passar a me observar, né? Porque, beleza, não senta no sofá, mas eu tenho que então entender, óbvio que eu vou sentar no sofá da minha casa, mas quando que eu vou não sentar nele, porque ele se tornou, porque naquele momento ele é a chave que me leva para a procrastinação. Então, esse trabalho de autoconhecimento é muito fundamental hoje em dia para que a gente consiga sair e de fato fazer tudo que precisa ser feito. E aí eu sei que tem gente que fala, mas hoje todo mundo fala de autoconhecimento, blá blá blá, de coach. Não, gente, é o seguinte, até então a gente não tinha toda essa informação que a gente tem na vida, né? Muita coisa tem chegado ao nosso conhecimento, a internet melhorou muito essa difusão das informações. Então a gente sabe hoje muita coisa que antes ficava restrito a quem faz terapia. Hoje, não necessariamente. Se você não faz terapia, mas você segue perfis de terapeutas, de profissionais sérios, se você segue algum neurocientista, você já vai começar a ter alguma informação, né? Então, por isso que a gente fala tanto de autoconhecimento. São os profissionais que têm embasamento para te ajudar de alguma maneira, falando da mesma coisa, porque é de fato algo muito importante. E é observação. Então, você tem que se conhecer, você tem que entender as suas emoções, o que isso gera em você, né? Ataca o inimigo certo. Não adianta ficar pensando que, mas eu procrastino porque a minha agenda é muito cheia. Beleza, sua agenda pode ser cheia, mas às vezes não é isso que te faz procrastinar. Existe uma emoção por trás, existe às vezes um comportamento, como era o meu caso. Minha agenda também era muito cheia, mas não era por isso que eu procrastinava, porque eu ficava sentada 2 horas, mesmo com a agenda cheia. Eu ficava sentada no sofá por 2 horas, sem fazer o que eu precisava fazer. Então, é essa coisa de fato, se observar os seus comportamentos, quando você reage a algo, por que eu estou reagindo dessa maneira, ou por que eu estou agindo dessa maneira. Então, autoconhecimento. Conheça o seu inimigo e entenda o que precisa ser feito para atacá-lo. Porque eu, por exemplo, quando compreendi que o meu sabotador era sentar no sofá da minha casa, eu tive que parar de fazer isso. Então, foi observando e entendendo que quando eu chegava em casa muito cansada e sentava ali só para descansar 5 minutinhos, era isso, tudo bem. Mas quando eu tava naquele dia de ócio que eu deveria produzir, porque foi uma fase da minha vida em que eu não tinha muito o direito ao ócio. Eu tinha um outro trabalho e eu precisava fazer a consultoria de imagem acontecer, então eu tinha que trabalhar nas horas vagas. Então não era esse o momento, sabe? Hoje eu vou ficar sem fazer nada. Daí eu sentava no sofá, passava 2 horas. Não, aí eu tinha que me observar e falar, cara, não é o descanso. Eu tô aqui fazendo nada e daqui a pouco eu sei a emoção que isso vai me gerar, que é uma emoção ruim, que é um sentimento de culpa. Então, como eu combato isso agora? Tinha que ter força para levantar do sofá na hora, tinha que me mexer, tinha que cortar esse pensamento com algo físico, com um movimento do meu corpo para sair daquele lugar. Por mais maluca que isso possa parecer, era só isso que eu precisava. E talvez daí eu tenha me tornado essa pessoa que vive fazendo tantas coisas, porque se eu fico muito parada, eu facilmente fico aqui no Instagram rolando a tela, sendo escrava do algoritmo, igualzinho lá no documentário. Então, eu preciso sempre observar isso e cortar e falar, não, pelo menos eu não vou ficar no Instagram, eu vou ler uma outra coisa, enfim. Então, você precisa também entender qual é o comportamento que você tem que te impede de agir, para você atacar o inimigo certo, tá bom? A segunda dica eu já emendei a primeira dica na segunda, porque a primeira era o autoconhecimento, essa observação que você tem que ter de si mesmo, e a segunda era
entenda o seu sabotador e ataque-o, que no meu caso era o sofá, coitado. Era para ele que eu levava a minha frustração e inconscientemente sentava ali para aumentar esse sentimento de achar que eu não podia fazer, mas eu podia fazer, desde que eu cortasse o pensamento que me levava a sentar ali. Beleza. Terceira dica. Escolha uma meta por vez. E escreva, eu tô com o roteirinho aqui, tá? E escreva o que você quer alcançar. Por quê? Da mesma forma que eu falei lá no começo, se você não sabe para onde você vai, todos os caminhos servem. E se você não conhece o seu sabotador, como é que você vai melhorar? Tem que entender qual é o que é que te impede, qual é o seu gatilho para você atacar o gatilho. Ele não vai deixar de existir. Você só vai identificar cada vez mais rápido e vai conseguir combater, porque você vai passar a racionalizar esse processo. Então, a terceira dica já cria uma meta para você ter uma rota. Precisa criar uma rota. Então, beleza. Isso aqui tá me impedindo de agir e aí nada na minha vida anda. Porque aí é aquele momento que você fala, Carol, mas eu tô procrastinando tanto. Eu não tô fazendo absolutamente nada. E eu não sei nem por onde começar. Tá tudo dando errado. Então, calma. Pode ser que muita coisa precise ser melhorada. Mas escolhe uma área para você fazer essa ação e passar a melhorar. De uma em uma, você vai preenchendo todas. O algoritmo me laça todo dia. Ai, Maricota, eu te entendo. Então, cuidado, por favor. Porque o algoritmo está aqui para nos destruir, né? Para ficar ali comendo o nosso cérebro e deixando a gente preso nesse Instagram o maior tempo possível. E isso não necessariamente é legal. Nem eu que trabalho com Instagram gosto de passar muito tempo aqui. Então, beleza. Você quer uma meta. Entenda qual é a meta. A meta tem que ser específica. Eu também já falei aqui no Instagram, alguns posts atrás, de uma metodologia muito legal para criar meta. É muito usada no mundo corporativo, mas ela se estende para todas as áreas da sua vida, que é a metodologia SMART. A sua meta tem que ser específica, tem que ser mensurável, tem que ser SM, o que é o A? Alcançável. O R, esqueci, e o T é tangível. Enfim, são 5 pontos que a sua meta tem que ter para você saber exatamente, detalhadamente, né, específica. Eu quero, de repente, trocar de área dentro da empresa que eu estou em até 1 ano. Eu acho que é importante para minha carreira, eu vou ter mais oportunidades se eu sair desse departamento para esse departamento em 1 ano. Então, você já coloca um prazo, que é o tempo, que fala também o T é de tempo. Porque se você não tem uma linha do tempo, você vai empurrar com a barriga para sempre, né? E não vai cumprir. Então tem que ser específico. Se de repente a sua meta é uma viagem, eu quero viajar para tal lugar em tal período do ano, para passar tantos dias, o meu orçamento é esse, lá eu pretendo fazer esse passeio. Tem que ser específico para você saber exatamente onde você quer chegar. Quando a meta é vaga, a gente se perde. A gente precisa muito desse apontamento. Tá, obrigada. R de relevante. É isso também. Porque se não for importante pra você, você não vai atingir essa meta. Então, se não tiver um valor envolvido, algo que vale o seu esforço, que você sabe que precisa, né? Isso daqui é algo que eu quero muito pra minha vida. Então, você não vai se esforçar. Não adianta ser assim, a minha meta é, sei lá, tomar açaí uma vez na semana. Isso é muito fácil. Tem que ser algo maior, tem que ter um valor mesmo para sua vida, tem que ser importante, tem que causar impacto. E tem que ter um movimento também de você agir. Não pode ser algo que é simples, que não tem o desafio, né? A questão da relevância também está atrelada a isso. Tem que ser o desafio. Beleza, você traçou, escolheu a sua meta, sabe a rota, na verdade, você sabe o seu destino, você tem que traçar a rota. Depois que você tem o objetivo, você tem que destrinchar, porque se você não souber como chegar lá, você também não chega. Então aí, para cada meta que você coloca, pega 5 atitudes que vão te ajudar a chegar nesse objetivo. Porque assim você vai step by step, né? Ninguém faz o negócio acontecer de uma vez só. Existem várias etapas para acontecer. Inclusive, por exemplo, se for uma viagem, você tem que economizar grana, você tem que pesquisar o hotel, você tem que pesquisar os passeios, você tem que ver
o período do ano que você vai conseguir sair do trabalho. Então, tem várias coisinhas, visto, se é uma viagem internacional, né? Agora, documentação de vacina, de repente, vai ser exigido, não vai. Então, o que que eu preciso fazer para que lá na data que eu quero que aconteça, esteja tudo certo e eu não seja surpreendida no meio do caminho por de repente, algo que era totalmente simples de acontecer e de ser realizado e eu aqui deixei passar porque eu não me organizei. A questão da meta e da ação tá muito relacionada à sua organização, né? Então eu sei que tem uma crítica aí de que a gente trata a vida como um negócio, mas se você não tiver essa disciplina, eu acho que não é só tratar a vida como um negócio, é a questão de ser disciplinado. Quando a gente não tem disciplina, as coisas não acontecem, nem sempre dá pra vida ser assim fluida, nem sempre pode ser deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque nesse ritmo você não vai alcançar os seus objetivos, né? A menos que você seja herdeiro de uma grande fortuna e só de acordar as coisas já tenham acontecido. Mas a realidade da maioria das pessoas não é essa. A Tamires colocou aqui a colinha do Smart. Muito obrigada, maravilhosa. Então, S de específico, M de mensurável, A de atingível, R de relevante e T de temporal. Pega isso, anota, porque essa metodologia é muito boa, real, para você traçar suas metas, para você atingir os seus objetivos. E aí, a quinta dica é o autocuidado. Porque dentro de tudo que eu tô falando aqui, eu quero falar também pra vocês que, sim, você tem que ter um objetivo, sim, você tem que entender onde você quer chegar. Tem uma metodologia que pode te ajudar a chegar lá, mas você também precisa ser a prioridade. A gente fala disso aqui quase todos os dias também. Busca ter um momento para pensar e para ser você o principal de tudo. Falando de consultoria de imagem, inclusive, porque quando eu falo de mudar a minha imagem, de trazer novas informações para o meu estilo, é exatamente isso que você está fazendo. Você está se colocando como prioridade e é um momento em que você vai cuidar de si mesma. Eu olho para trás e entendo que isso não tá bom do jeito que tá, não está funcionando, eu não me sinto bem, eu não me sinto bonita, meu guarda-roupa não funciona, parece que nada combina, eu não sei fazer compras. O que você vai fazer? Seu objetivo vai ser a consultoria de imagem, uma super transformação. Aí a Carol vai lá na sua casa, faz todo o milagre acontecer, tira um monte de roupa, mas se você não praticar isso diariamente, não funciona. Eu te entrego um monte de insight. Mas se você não se dispuser a manter esse cuidado com a informação que foi dada, não vai dar resultado. E é o que acontece quando, de repente, as pessoas ainda estão muito fechadas, com clientes que ainda não identificaram o sabotador delas de compulsão por compra, por exemplo. Eu já atendi pessoas em tratamento para compulsão que super funcionou, mas também já atendi gente que sofreu muito com o desapego, porque ainda não tinha aceitado que era uma compulsão. E aí, nesse processo de negar o que você sente, negar a tua emoção e negar o teu sabotador, o processo é muito dolorido. Então, se torna realmente um desafio tirar a roupa que não funciona da sua vida para trabalhar apenas com aquilo que faz sentido de existir, que é a sua essência, que é o seu estilo. Então, o autocuidado aqui é sentido amplo. Eu sei também que ao longo da pandemia essa foi outra palavra que ficou na moda, que todo mundo passou a falar e postar todo dia, autocuidado, autocuidado. E eu entendo que o autocuidado, de fato, ele é sentido amplo. Ele é acordar todos os dias e ter tempo para tomar o seu café. Então, você parar e falar, eu vou trabalhar, mas antes eu vou tomar meu café em paz, eu vou respirar aqui, vou fazer meu momento da gratidão. É o seu skincare no final do dia, já de noite. É você parar e falar, vou passar meus cremes, vou deixar minha pele bonita, que já ficou aqui o dia inteiro só produzindo estresse, não, né? Não vamos ficar com a pele manchada. Então, esse é o meu momento de autocuidado. Fazer uma atividade física é um momento de autocuidado. Selecionar um tempo para fazer uma leitura é um momento de autocuidado. De repente, até estudar e falar, não, esse ano eu quero investir em mim, eu vou fazer um curso. É autocuidado. Eu acho que o autocuidado é exatamente todas as vezes, todas as oportunidades que você tem de se olhar e de se cuidar, seja para agregar conhecimento, seja para ficar bonita, seja para ter um minuto de paz, de silêncio, você se colocar como prioridade. Eu acredito que o autocuidado seja isso. E eu acho super importante nessas dicas, nessa construção aqui que eu fiz com vocês,
de coisas que vão te levar a agir. O autocuidado é um dos pontos onde mais vale você investir energia. Porque é a partir disso, do olhar que você se dá de importante, que você também passa a se sentir motivada para fazer outras coisas. Como eu contei na última live, quando eu tive as minhas questões de autoestima, a roupa foi muito uma aliada. E foi exatamente isso, um processo de autoconhecimento e de autocuidado. Tirar do guarda-roupa o que não fazia mais sentido, entender o que funcionava pra mim, né? Eu ia passar a andar muito de tênis, ia passar a andar muito de metrô, então eu não ia ter tanto salto, não fazia sentido. Tira isso do guarda-roupa, faz looks novos pra eu me sentir bonita com o que eu tenho. E então otimiza a vida, né? Foi de fato uma redescoberta. É um processo de se entender, de se cuidar, de se colocar como prioridade. Então eu quero que vocês entendam que tudo que a gente conversa aqui é uma moldura para fazer com que a tela e o centro disso, desse quadro, essa pintura que é você, seja completa e faça sentido. Então é um olhar de dentro para fora e também de fora para dentro, entender quais são as ferramentas que a gente tem na mão. A gente precisa olhar para dentro, se entender, pensar nas suas emoções, quais são os seus sabotadores, o que te impede de agir e entender aonde vale a pena investir, aonde eu preciso colocar a minha energia. O ano está começando, de novo, quero falar isso. Então, aonde vale a pena eu colocar a minha energia, me dedicar, colocar tempo, investir tempo, que seja, para que eu tenha um ano melhor, para que eu tenha os resultados que eu quero, para que eu não chegue no final desse ano e diga mais uma vez que a minha lista de metas acabou sem ser cumprida, sem nada ter sido cumprido. Que sensação horrível deve ser escrever, sei lá, pensar em coisas e não cumprir nada ao longo de um ano, 365 dias, né? Graças a Deus eu tenho todo ano cumprido várias das minhas metas, se não todas, para a empresa, para minha vida pessoal. Óbvio que às vezes vem assim uma pandemia, né? Óbvio não, né? Inesperadamente, vem uma pandemia, te dá uma rasteira e muda o rumo. Você de repente precisa recalcular a rota, mas eu tinha tudo anotado, eu tinha tudo planejado, eu soube onde chegar. Então eu acho que é exatamente esse olhar que a gente tem que trabalhar cada vez mais aqui para que vocês se entendam como o centro da sua vida. Isso não é ser egoísta, isso só é se olhar como prioridade e entender então o que você pode fazer para que seja melhor. A imagem é um pedaço super importante disso, é o que eu defendo, é o que eu acredito, é o que eu estou aqui falando para vocês há muitos anos já na internet, né? Eu não acho que a gente tenha que menosprezar e falar que isso é fútil. Isso constrói autoestima, isso te empodera a partir do momento em que você se olha e se sente mais bonita, que foi o que aconteceu comigo, aliás, eu acabei não concluindo aquele raciocínio. A partir do momento em que eu fiz, então, aquele detox e usei a roupa como ferramenta para me sentir bonita de novo, eu passei a me sentir mais capaz, né? Eu olhava pra mim e falava, não, vai dar certo, me sentia mais poderosa, fui ganhando uma autoconfiança. É um processo que às vezes o estímulo é de fora pra dentro. Eu tô colocando uma roupa bonita, aquilo que eu já falei também. As pessoas vão me elogiar e eu vou gostar do que eu tô ouvindo. E aí você vai ganhando essa sensação boa e são emoções boas que vão sendo plantadas. Porque lembra também de uma coisinha que eu já falei aqui, a gente precisa fazer boas e novas conexões neurais. Os sentimentos ruins geram ações ruins, comportamentos geram emoções, então a gente tem que manter o ciclo da coisa boa. Pensamentos bons que vão gerar boas emoções, que vão gerar bons comportamentos, que são os comportamentos que te levam a fazer o que você precisa fazer. Se tem que fazer, tem que fazer. Faça o que tem de ser feito, né? Então, o que você tem que fazer pela sua vida esse ano, anota, espero que você já tenha anotado as suas metas. Como você vai chegar nesse ponto? Já traçou a meta? Pega 5 atitudes, 5 níveis, 5, né, momentos que você vai ter para cumprir até chegar lá. E escolhe ser você o centro de todo esse processo esse ano para fazer as suas metas acontecerem. Coloca energia onde vale a pena. Não vale a pena ficar seguindo o perfil de blogueira que vem de uma vida irreal. Não vale a pena ficar seguindo o perfil que é tóxico pra você. Não vale a pena gastar energia, de repente, em relacionamentos e pessoas que não estão trazendo nada pra sua vida. Eu falo muito isso nas minhas palestras. O detox é on e off. Aonde vale a pena investir? Vale a pena investir em você, sempre. É aí que você tem que colocar energia. E aí você coloca energia traçando as suas metas, entendendo aonde você quer chegar, se colocando como prioridade. Certo?
falei rápido, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender a ideia, tá? A ideia dessas lives é que elas não sejam muito longas, porque eu sei também que o tempo de todo mundo é precioso e ficar 1 hora aqui na internet nem sempre é fácil e possível para a maioria de vocês. Eu sei que todo mundo trabalha, um monte de gente essa hora já tá cuidando da janta, já tá colocando as crianças na cama. Então eu tô tentando condensar o conteúdo aqui para ser prático e eficiente, tá bom? A live vai entrar aqui, sim, ela fica salva. E aí você vai ter a possibilidade de marcar uma amiga, mandar esse conteúdo para ela. Se foi útil para você, pode ser útil para ela também. Sem esquecer que a gente tá no mês do desafio da seguidora mais engajada. Então, aproveita a oportunidade, porque se você for a seguidora mais engajada, você vai ganhar. Você não vai concorrer, você vai ganhar a mentoria de estilo online comigo. Pode ser maravilhoso para sua vida, eu tenho certeza que será, porque aí a gente ainda vai esclarecer mais detalhadamente as suas questões de estilo, vai entender o seu estilo, vou fazer seu diagnóstico, vou te mostrar várias inspirações, vai ser maravilhoso, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que participou. Bárbara, amiga, um beijo, estou com saudade, vi que você entrou agora, um beijo para todo mundo, entrou tanta gente, o Mozão está aí também me dando audiência, obrigada. É isso, gente. Quinta-feira tem live de novo, tá bom? Então estejam aqui às 8. Eu conto com vocês. Fiquem com Deus. E até lá. Tchau.